Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. São vários vídeos curtos e toda a parte de análise. Radar do mercado, uma live às 10h45 todos os dias, análise de fechamento após o encerramento de cada pregão, análises especiais 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira, radar da semana no final de semana. Então tem muito conteúdo aqui em termos de análise e termos de aprendizado para você aproveitar. Para se inscrever, o procedimento é simples. Basta você passar o cursor do seu mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não aparecer essa imagem para você, inscreva-se, basta você ir aí na parte inferior do vídeo que vai ter o botão lá para se inscrever no canal. E para aproveitar ao máximo toda a parte de recomendações de compra e venda que eu envio, as carteiras de ações, as informações relevantes durante cada pregão, é só você instalar aqui o aplicativo DV Invest. Ele está disponível para iOS e para Android. Instalar no seu celular, você vai também poder acessar através do seu navegador. Canto inferior aqui, na verdade canto inferior não, na descrição desse vídeo, você tem o link de acesso direto ao aplicativo na loja da Apple ou na loja do Google. Também através do QR Code que está aqui. Você apontando em seu celular, você vai abrir a página que descreve em todos os detalhes o aplicativo. Tem todas as informações a respeito do aplicativo, dos serviços que tem disponíveis. Vamos então falar na análise de hoje sobre Ibovespa, futuros mini índice, mini dólar. Depois eu venho falando aí de PETR4, de Petrobras, de Vale 3. A lista aí, aqui em cima você vai ver a lista aí dos ativos que eu vou comentar nessa análise. Vale 3, BBDC4, Rapt 4, CNTO3, IGTA3, GGBR4, ENGIE11, JHSF3, ITUB4, VVAR3 e TIMP3. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de hoje apresentando queda. Quando fala apresentando é porque está no leilão de fechamento, então pode alterar essa variação aqui negativa de praticamente 2%. O fato principal, ontem eu não produzi análise de fechamento, então não cheguei a comentar essa sinalização de baixa, que eu já tinha falado na análise desse dia aqui, que foi a análise do dia 21, que se houvesse a perda da mínima desse candle aqui, aumentaria a probabilidade de correção no preço ou no tempo. Por quê? Porque o Ibov chegou num nível de preço importante, região dos 105 mil pontos. A gente já tinha destacado isso aqui pelo gráfico semanal, no radar da semana, essa região aqui inteira de 105 a 106.500, região importante de preço, que poderia entrar, a pressão vendedora aumentando a probabilidade de ter um movimento ou de baixa ou movimento lateral, movimento de baixa ou movimento lateral do preço. Então, o Ibov está fazendo um movimento de baixa no preço, caminhando aqui para a média móvel exponencial de 3 períodos, primeiro nível de suporte. O outro nível que eu considero um pouquinho mais relevante é ali na região dos 100.554 a 100 mil pontos. Essa seria a próxima região importante de suporte. Abaixo disso já seria esse nível aqui, com a relevância um pouco maior ali na casa dos 97.700 e um intermediário na faixa dos 98.700. Então são os próximos níveis de suporte do Ibov dentro do processo de correção, mas a tendência de curto prazo ainda é de alta. E, de maneira geral, passando em cima dos 100 ativos, que eu faço isso todo fechamento de pregão, ou seja, na última hora de pregão passo em cima dos 100 ativos que eu acompanho, em busca de oportunidades, em preparar oportunidades para um próximo pregão, ou nos próximos pregões, ficar atento a alguns ativos. O que eu consegui visualizar hoje foi um sinal de que aumentou a chance desses 105 mil pontos ser realmente um teto para o índice, porque tem muito ativo fazendo um cenário aí de reversão da tendência ou da expectativa de subida e não está gerando sinal de oportunidade de compra. Tem alguns ativos que anotei para entrada, mas não está gerando entrada ainda nesse pregão. Cheguei até a passar 2 recomendações no pregão de hoje que eu vou comentar nessa análise, que já foram canceladas, ou seja, elas não acionaram a compra e já voltaram para um preço abaixo do nível de stop que foi estabelecido na operação, então foram recomendações canceladas. Começando então a falar aqui dos futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Agradeço de imediato sua valiosa audiência e por prestigiar aqui o meu trabalho. Se você puder também indicar para algum amigo, algum parente, eu agradeço ainda mais. Gráfico de 60 minutos, que nós temos no mini índice. Temos aqui uma tendência já de baixa. E aqui veio lá para tentar retomar a tendência, não conseguiu já no início desse pregão.
Não conseguiu, se volta para baixo daquela região dos 220, na região dos 220, voltou para baixo desse nível, fechou aqui embaixo, gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos, nessa região aí dos 220, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora, ou no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos, foco em buscar a operação de venda. E o mercado afundou, perdeu esse nível aqui de suporte, que era ali na casa dos 103,435, agora isso aqui tende a funcionar como um patamar de resistência. Tentou subir aqui, bateu com topo descendente ali no G60 ou G30, volta a ficar muito mais interessante para a ponta vendedora. O fato é que nós temos aqui o mini índice vindo para topos anteriores que um patamar de suporte, podendo até caminhar um pouco mais para baixo ali na casa dos 102,045. Chegou nesses níveis aqui, gerou algum sinal de alta, de fundo, mesmo que seja descendente, um sinal de ter uma correção dessa forte queda, aí apoia um pouco mais buscar a operação de compra de fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Quando eu falo preferencialmente, para não ir muito na questão do pivô de alta, que tem um risco um pouco maior. Como é um movimento contra a tendência aqui no G60, não dá para se esperar muito do movimento de subida e, lógico, logo comprar pivô de alta, você tem um risco um pouco maior. A relação risco-retorno é inferior do que de comprar um fundo ascendente. Mas mantendo-se aqui nessa sequência de mínimas descendentes, enquanto estiver gerando topo descendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, enquanto estiver vindo aqui, subindo fraco e gerando bate na média, gerar topo descendente, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora em cima aí do mini índice. Olha só o topo que foi gerado aqui, ó, nessa região, bateu, perdeu essa região, foi lá, voltou para cima e faz um fechamento forte para baixo toda essa região, aumenta a probabilidade de queda do preço do ativo e realmente deu uma pancada para baixo ali naquele movimento. No dólar, o dia de hoje é um dia positivo, alta de 1,76%, uma forte alta, superando a máxima do que no anterior. Um dólar tentando se recuperar da pancada dos dois últimos pregões, uma saída realmente relevante aqui para baixo. E dentro desse processo de recuperação, desse fundo, traz uma expectativa maior de alta num prazo menor. Por quê? Porque no G60 aqui a gente teve um fundo ascendente no dia de hoje e, na sequência, um pivô de alta. Então, esse fundo ascendente, quando gera um fundo ascendente aqui desse, foco muito maior em compra de fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, muito mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. E permanece desse jeito para o próximo pregão. Enquanto não gerar nenhum sinal de topo, de perda de mínima do que no anterior, foco maior em buscar a operação de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, 10 seria esse aqui, ó, faz uma correção, faz ali um fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora. Ideal que tenha mais candles aqui. Vários candles aqui, uns 5, 6 candles, gerou um fundo ascendente, foco maior em compra no dólar, olhando logicamente para os níveis de antiga resistência, funcionando como suporte, média móvel 3 períodos, gap, Fibonacci, enfim, tem alguns pontos que você vai olhar como suporte, como por exemplo isso aqui, olhar esse movimento, avaliar ali alguns níveis de retração do Fibonacci, que são pontos que podem o preço parar de cair, gerar sinal de alta para entrar comprando com stop curto e uma melhor relação risco-retorno na operação. Então, o dólar mais interessante para buscar a operação na ponta compradora, só voltaria a pensar um pouco mais em venda se o dólar viesse principalmente para baixo da região ali dos 5,194, 5,200 a 5,194. Veio para baixo esse patamar, gerou ali um topo descendente até a região abaixo da média móvel 3 períodos, possibilidade de trabalhar numa venda de topo descendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. G10 é gráfico de 10 minutos. Partindo para as ações. PETR4 no dia de hoje, queda forte de 1,91%. Como eu não falei da análise de ontem, então vou mencionar todos os ativos que foram encerradas as posições ontem. Eu vou colocar hoje aqui, como sempre eu faço, independente se é o resultado positivo ou negativo, todas as operações serão reportadas aqui. Então, primeiramente, a operação encerrada ontem foi a da PETR4, perdeu os 23,14, o stop estava em 23,13 e ontem encerramos a posição comprada na Petro. Um leve ganho. Deixa eu só colocar aqui na tela. Eu esqueci de colocar na tela aqui a questão das operações encerradas. Deixa eu só fazer isso aqui. Colocando aqui na tela. Está aparecendo as operações encerradas. Ok, já está aqui. Pronto. Então aqui Ixi, terminou que alterei tudo, hein? Pronto, agora voltou ao normal. Indo aqui para baixo,
no ponto da PTR4, a gente teve aqui na Petro, a saída dela representou aqui um ganho de 1,4%, né? Colocando aqui um pouco mais para o lado, 1,4%, 0,24% de retorno para o capital total essa operação da Petro, ou seja, uma saída na operação com stop de proteção, um ganho parcial nessa operação. Outro ativo que nós encerramos, só para mencionar da alta, e essa queda aqui na Petro, já mudou a tendência? Se ela perder essa mínima, ela muda a tendência, que é ali a faixa dos, tecnicamente falando, 22,52, se ela vem para baixo dos 22,52 e bater em 22,54, ela muda a tendência, ela anula a tendência dela de alta. Mas se ela ficar patinando aqui, não deslanchar para baixo, gerar um novo sinal de alta, chamaria atenção para abrir uma operação de compra na PETR4. Mas se tivesse comprado nesse ativo, aqui seria o limite para acionar um stop de swing trade, a perda dos R$ 22,52. Na Vale 3, eu recomendei compra no pregão de hoje se ela superasse a máxima do pregão anterior, gerasse um fundo ali em cima da média, daria para arriscar uma compra no papel, tentando pegar o próximo movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo. Dá para fazer isso ainda? Dá. No próximo pregão, se ela superar a máxima de hoje, seria também uma alternativa de compra no papel, mas precisa gerar essa superação, gerar algum sinal de força por parte dos compradores para aumentar a chance ou a expectativa dentro da minha leitura de se ter um movimento de subida, o stop ficaria aqui para baixo dessa mínima. Mas nesse momento não gerou entrada e essa recomendação foi cancelada. Outro papel para a gente falar aqui, BBDC4, também encerrada ontem, na perda da mínima desse candle. Basicamente uma operação de 0 a 0, ou seja, um stop ali de proteção, ela vinha enrolada, a gente tinha comprado aqui, aí o papel não evoluiu e saímos aqui levemente acima do ponto da compra. Essa operação de Bradesco proporcionou aqui, eu pegar aqui Bradesco, aqui está Bradesco, proporcionou ali um leve ganho de 0,31%, capital total mais 0,05%. Mais uma operação encerrada no dia de ontem. Outra ação, RAPT4, mais uma ação encerrada no pregão de ontem. A gente tinha colocado stop de proteção aqui, a gente estava uma compra nesse candle, evoluiu, stop aqui de proteger o lucro, bateu lá, a gente saiu ontem. Hoje chegou até a estar mais positivo, mas já voltou para baixo do ponto que nós encerramos a posição comprada. Quem estava comprado está gerando sinal de saída, não vejo agora uma chance de compra. Pode trazer, principalmente na próxima semana, uma alternativa melhor de compra em cima dessa região de topos anteriores. Essa operação da RAPT4 proporcionou aqui para o capital total um ganho de para a operação 3,48% de ganho, e isso representou mais 0,35% sobre o capital total. Tivemos também a saída de uma operação da CNTO3, que perdeu a mínima desse candle aqui, na verdade foi esse perdeu a mínima desse candle, stop da operação aconteceu aqui. Quando eu aciono o stop de uma operação, eu jamais sei o que vai acontecer com o preço, ele pode acionar e fazer isso aqui. E aí o que fica na nossa cabeça muitas vezes? Poxa, eu não queria sair perdendo, você deveria ter segurado no violino e tal, e a gente não quer sair perdendo. Aí em algumas operações, não vou mais colocar o stop. Aí quando não coloco o stop, aí vê isso aqui acontecendo, e se ela resolver ganhar força para baixo, aí vai ter um arrependimento muito grande de não ter acionado o stop. Eu prefiro acionar o stop dentro da minha metodologia. Lógico que tem como fazer algumas evoluções sempre pensar em evoluções sim. Mas jamais que eu ficar sem ter o controle da operação. Controle no sentido de o que fazer agora, né? Deixar sair do controle a operação, ficar com prejuízo que vai comer muitas operações de ganho. Essa operação da CNTO3 proporcionou aqui uma perda de 1,62%, e isso representou uma redução de 0,19% do capital total, essa saída da Centauro, da operação da Centauro. O outro ativo, IGTA3, que a gente tinha entrado, também acionou stop cheio, que é aquele risco que eu coloco de perder no máximo do capital total 0,5%. Também acionou stop. Vou sair não. Ela vai dar uma pancada dessa para baixo, pode caminhar mais para baixo. Ou seja, ela não conseguiu evoluir aqui para cima, não conseguiu se firmar em cima desse patamar e perdeu força e veio aqui para baixo. Ou seja, não confirmou o movimento lá de seguir o movimento de alta do gráfico semanal,
que está apresentado aqui desse lado esquerdo aqui, não conseguiu evoluir mais aqui para cima. Saímos dessa posição comprada e essa operação proporcionou aqui uma perda de 2,73%, representando uma redução de 0,5% do capital total. E como é que está então no mês ainda? No mês está com alta de 5,79%, seguindo as recomendações de swing trade. Ou seja, se entrasse em todas as operações de swing trade, mais 5,79%. Agora vamos falar aqui de GGBR4. Só para mencionar em relação ao IGTA 3, ela perdeu a tendência de alta, então não teria mais nenhum motivo. Mesmo que eu colocasse aqui o stop aqui embaixo, abaixo do último fundo ascendente, também não teria motivo de estar comprado mais no papel, tecnicamente falando, porque não dá para ter uma expectativa mais de alta na ação. É diferente da Rapid 4, que acionou a saída, e eu estou vendo se ainda busca uma nova entrada, se ela gerar sinal de alta de fundo ascendente. GGBR4, recomendei compra ontem na GGBR4, quando ela girou aqui, ó, em cima dessa região aqui, de topos anteriores, ela girou a favor da sua tendência de alta de curto prazo, um belo sinal de fundo ascendente, na expectativa também de ter um próximo movimento de subida. Recomendei compra no pregão de ontem, a compra foi executada, foi na última hora de pregão. Hoje ela fechou com queda de 2,09% e vou passar os dados desta compra aqui, logicamente informando o ponto de stop dessa operação, que não foi alterado porque ainda está no segundo candle do movimento de subida, aguardar pelo menos mais um candle ou fechamento abaixo da média para fazer qualquer tipo de alteração. Então, no caso da GGBR4, temos uma compra então aberta em 16,70, por volta de 16,70, ela terminou aqui o pregão em 16,39 hoje. R$16 é o ponto de stop dessa operação, risco de 4,19%, alocando 12% do capital total. Objetivo, R$17,75 para a Gerdau. Outra ação que entramos ontem, no pregão de ontem, em G11, uma compra aqui, ó, que foi recomendada. Executou a entrada, hoje está até um pouco melhor, mas parou ali numa zona de resistência. A ação que chama atenção pelo gráfico semanal. Ó. Movimento para baixo e uma sinalização de fundo ascendente. Em cima de outro nível lá para trás de antigos suportes que funcionaram como resistência. Aqui tinha um gap também, que agora também passou a funcionar como suporte. Enfim, uma região que eu vejo com interesse para abrir compra, porque se resolver andar, tende a gerar uma melhor relação risco-retorno. Se não resolver andar, acionamos o stop. Como sempre, tentar perder menos quando dá errado e tentar ganhar mais quando dá certo. Pregão de hoje alta de 0,39%, passando os dados desta entrada. 48,37 região de entrada, ela fechou em 48,54, está acima do nosso preço de entrada. 47,02 é o ponto de stop dessa operação. Objetivo em 51,07, o tamanho do stop é de 2,79%, alocando 18% do capital total nesta posição. Lembrando as operações de swing trade. JHSF3, outro ativo que eu passei compra, só que foi hoje e foi cancelado. Por que foi cancelado? Eu passei compra se superasse a máxima, ao oscilar acima da máxima do pregão de ontem, oscilar acima dos 9,78, entraria numa compra de fundo em cima no patamar de suporte. Ela, no pregão de hoje, ela terminou perdendo a mínima desse fundo e anulando a tendência dela de alta no curto prazo. Mas se resolver voltar para cima dessa máxima, é um ponto de avaliar uma compra aqui. Depois de ter batido no suporte, não fecha abaixo do suporte, fecha uma vez abaixo da média, supera a máxima do candle que fechou abaixo da média, é uma das alternativas que eu vejo de poder passar uma operação de compra de swing trade. Mas a de hoje que eu passei foi anulada, foi cancelada, porque não foi executada e voltou para baixo do ponto que seria o stop da operação. Itube 4. Bancos então perdendo força, não vinham com força, né? Bradesco fez a gente sair ali com basicamente no 0 a 0. Itube, para quem entrou comprando aqui Itube nesse rompimento, perdeu essa mínima, seria um primeiro ponto, ou a mínima ou o gap aqui, que era o patamar de 27,30, lá em 27,29, 27,28 stop, ou no máximo aqui o stop aqui. Perdeu esse ponto ontem, já seria um ponto de stop, hoje caindo mais, fechando abaixo da média, desconfigurando a possibilidade de compra de swing trade, pelo menos para mim. Não só em Itube, mas em cima de Banco do Brasil. O Banco do Brasil não cheguei a olhar com mais detalhes, eu posso até bater aqui agora, rapidinho. Banco do Brasil ainda seria uma das alternativas de buscar uma entrada se parasse a queda aqui e gerasse sinal de alta na sequência, na semana que vem.
Mas Sambi 11, eu tinha olhado, não gera mais entrada. BBDC4 também não gera entrada de imediato. Enfim, os bancos deteriorando o cenário para buscar a operação na ponta compradora. E qual o próximo suporte em cima de TUB4? Na casa dos 26,37, depois na faixa dos 26,10 e mais abaixo 25,44. Via Varejo, VVR3, pregão de hoje, queda forte de 7%. Ontem não, na terça-feira eu fiz uma análise especial desse ativo. Se você ainda não assistiu, você pode aí pesquisar dentro do meu canal aqui no YouTube, Via Varejo especial, coloca lá VVR3 especial, vai aparecer a análise especial, que é uma análise mais completa do ativo. Movimento longo para cima, já tinha perdido essa mínima que seria um dos pontos de saída. Para quem seguia comprado, uma das formas também de conduzir a operação, bota o stop abaixo dessa mínima aqui e vai conduzindo a cada nova mínima ascendente. De novo perde essa mínima, saída da posição comprada de swing trade. Passando por um processo de correção, me chama mais atenção para compra, para avaliar compra, na faixa dos R$19, que é um primeiro gap ali, um gap de alta, um patamar de suporte junto com a média móvel exponencial de 3 períodos, mas precisa justamente dar uma parada aqui e depois gerar algum sinal de alta para avaliar essa compra de swing trade na Via Varejo. Nesse momento, mais alinhada para baixo, inclusive podendo ficar ali interessante para operações de day trade. Recuou aqui, bateu, gerou sinalização de baixa em cima desse suporte que foi perdido. Isso aqui é o gráfico 60 minutos, na faixa dos 20,62. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Lembrando sempre que eu passo aí o giro de abertura, um vídeo exclusivo dentro do aplicativo, falando sobre os pontos possíveis de day trade, seja em Via Varejo, MGLU3, TUB4, BBDC4, PETR4 e Vale 3. Agora indo para TIM P3. Só para mencionar, abaixo desses R$19, o próximo suporte aqui, mais relevante mesmo, é lá nos 16,64. Lá por volta dos 16,64, um suporte de maior relevância. Tem um intermediário aqui na faixa dos 17,75. TIM P3, aquela questão de aguardar alguma correção, né? Se você fez uma compra aqui de pivô de alta, deu certo, relação risco-retorno deu bem certo, ou stop ao perder a mínima do que no anterior. Tendência de alta, só que o que acontece aqui? Dentro dessa tendência de alta, eu fico de olho para quê? Se recuar e gerar um sinal de alta, um fundo ascendente no gap, que eu estou falando da Via Varejo ou no topo anterior, possibilidade de compra, ela vai e passa batido com gap de baixa, anula a possibilidade de fazer uma compra na TIM P3. Basicamente, deixando a tendência indefinida. Confirma mesmo tecnicamente a tendência indefinida ao perder a mínima desse fundo, localizado em 14,53. Mas o ativo que já não estaria mais comprado no swing trade, não estaria tão interessado em abrir compra no swing trade. A ação que, olhando aqui para o gráfico semanal do lado de cá, dá para ver que ela foi lá bater numa região de topo anterior do gráfico semanal e perdeu força aqui no gráfico diário justamente, ou seja, gerando sinal de topo justamente na região de resistência do gráfico semanal, aumentando a probabilidade de queda, mas não dava para saber que você ia tomar uma pancada aqui dessa para baixo. Mas o fato que dá para saber, que é o que eu falo que objetivamente a gente consegue ter o controle do que a gente vai fazer. O que a gente não consegue ter o controle é se o preço vai subir ou se ele vai cair. A gente consegue ver expectativa de alta, expectativa de baixa, maior probabilidade, mas o que é realmente objetivo é se o preço subir, o que eu vou fazer, e se o preço cair, o que eu vou fazer, se eu vou ficar de fora, se eu vou fazer compra, enfim, isso a gente consegue mapear e até mesmo a questão de gestão de risco em cima das ações. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.